Só me avisa. Então vamos. Opa, está o som baixo. Vamos lá. Tá ok, Felipe? Tá bom? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos para um estudo muito interessante. Ele é um estudo fundamental para quem está no dia a dia de reuniões mediúnicas, que é a escala espírita, né? Todos os médiuns, todos os evocadores, todos aqueles que estão frequentando reuniões práticas precisam ter um conhecimento aprofundado da escala espírita, ou correrão o risco de serem enganados, de cair nas armadilhas que a prática da doutrina, né, a prática das reuniões mediúnicas apresentam. Aquele que conhece a escala e a tábua dos médiuns, que é onde tem os tipos de médiuns, né, e as suas possibilidades, evitarão muitos dissabores. E o não conhecimento da escala espírita causa algumas situações bem preocupantes. E aí hoje os meninos vão participar online, né? O Rodrigo tá aí, né? Deixa o Rodrigo vai aparecer para dar um tchauzinho para vocês. A Clícia também já está aí. Pronto, eles vão ficar online e aí eu vou passando a bola para eles, para que eles teçam alguns comentários. Primeiro, eu queria agradecer as perguntas que vocês estão fazendo no grupo. A gente não vai responder lá, porque senão vai ficar uma confusão. A gente traz as perguntas para responder aqui com vocês, né, para a gente começar o debate. Até porque algumas perguntas nem se responderá hoje, é no transcorrer do estudo. Então, algumas vocês têm que ter calma e é tudo na hora certa. Isso não pode se adiantar. Toda vida que a gente adianta, eu sei que às vezes a pessoa tem muita vontade, mas cabe a gente dizer, ó, não é o momento. Vamos esperar um pouquinho que depois vai ser respondido. Pode entrar. Não tem problema, nós temos salas duplas. Pode adentrar, tá joia? Então, nós vamos tratar hoje da escala espírita. Primeiro ponto, gente, não tentem se fixar nas classes. As classes não é o nosso objetivo, porque o que a gente vai perceber é que os espíritos têm nuances. Então, as classes, o Kardec estuda aquela classe, mas não existe na prática, nem peçam na prática um espírito que seja só esse, que seja só aquele. Não existe. O que existe são nuances. Agora, as ordens, ninguém pode errar. Só são 3 ordens, tá bom? Terceira, segunda e a primeira. Essas daí a gente não pode errar. A classe nunca vai ter uma assim. Você não pode. Isso é porque tem nuances, né? Por exemplo, você não. E alguns que misturam, por exemplo, o espírito batedor. Ele pode ser batedor e leviano, pode ser batedor e impuro. Tem um dia que você tem um espírito que é mais impuro, no momento ele está mais endurecido, mais leviano. Por isso vocês vão ver que nós, no CEAL, nós não adotamos só a escala que está no livro dos Espíritos, porque ela não pega todos os detalhes. Aí a gente usa a do Evangelho e usa a do céu e o inferno. Porque você, por exemplo, ó, suicida, onde é que está? Onde é que o suicida fica? Se eu olhar só o do livro dos Espíritos, eu não sei onde é que o suicida está. Aí a gente vai ter que perceber essas nuances. Por isso que a gente usa mais de uma escala, mais de uma classificação do estado dos espíritos na erraticidade. Claro que essa aqui é a principal,
principalmente as das ordens. Olha, você está colocando o texto aí, o 101? É o 101? Pronto, tá bom. Ó, olha a característica geral. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade e reflexão e malícia do que verdadeira maldade. Olha como é interessante, porque assim, ó, quando a gente vai olhando, claramente nós somos espíritos da terceira ordem. Nós somos espíritos imperfeitos. Ó, veja com esses detalhes quando ele diz: predominância da matéria sobre o espírito. Somos nós. Para nós, a satisfação da matéria é em primeiro lugar do que a do espírito. Algumas pessoas já estão mais preocupadas com o espírito. Mas se você pensa na humanidade, a predominância da matéria é mais importante. Nós estamos, por exemplo, muito mais preocupados com o nosso emprego do que com combater algum vício que a gente tenha. Se eu perder o emprego, vai causar uma imensa preocupação. Não estou dizendo que não seja legítima a preocupação. Só estou dizendo que não nos afeta o egoísmo e o orgulho. Não nos afeta. Não tem o mesmo peso do que os problemas. A gente não coloca no mesmo peso do problema de ordem material. Aí, ó, a propensão para o mal é muito importante que a gente saiba o conceito do mal, né, que o Espiritismo utiliza. A propensão para o mal, quando percebam que no Espiritismo não há o mal em si. O que é que há? Más escolhas. Nós fazemos más escolhas, nós trocamos, digamos aqui, o essencial pelo acessório, né? O supérfluo, né? A gente transforma coisa que é supérfluo em necessário. Toda vida que alguém troca o supérfluo pelo necessário gera um mal. Sempre é assim. Então há esse desordenamento e aí nasce o mal. A ignorância, o orgulho, egoísmo e todas as paixões. Mas vejam que ele também coloca, ó, ignorância. A ignorância. Porque a ignorância e o orgulho, o egoísmo, podem gerar paixões. Na verdade, a gente sabe que a gente parte da ignorância. O imperfeito já é aquele que adicionou à ignorância os vícios. E esses são os imperfeitos. Ele adicionou à ignorância os vícios. Agora, veja como nós somos dessa ordem. Não tenho nem o que duvidar. Não somos maus, essencialmente, na essência. Por quê? Porque nós somos capazes de fazer o bem. Eu tenho plena convicção que todos nós aqui somos capazes de fazer o bem. Mas a não compreensão de Deus somos nós. Nós não compreendemos Deus. Nós não compreendemos os desígnios de Deus, como Deus age. Nós não compreendemos. E não é só que nós não compreendemos, porque todos nós, essa é a nossa condição de espírito imperfeito, mas nós também não queremos compreender. Nós queremos é que ele faça o que a gente quer. Nós não buscamos compreender. E aí, quando ele caracteriza aqui, ó, leviandade, irreflexão e malícia, gente, somos todos nós, a humanidade. Quem de nós reflete sobre as escolhas? A maior parte de nós estamos fazendo por automatismos. Nós já estamos automatizou, mas você diz assim, olha, eu refleti sobre essa escolha que eu estou fazendo, eu refleti sobre por que eu estou nesse grupo de estudo, por que eu resolvi vir, quais são as consequências dessa minha escolha. Não. É tanto, nós já recebemos uma comunicação que disse isso, que essa característica dos espíritos imperfeitos é que eles acham que os seus atos não têm consequências. Então a gente toma um monte de atitude e é como se não tivesse consequência nenhuma. E as nossas escolhas têm consequências. E nós teremos que responder por estas escolhas. Então esse é
é o espírito imperfeito, né? Mas aí aqui, gente, é muito forte o que ele vai dizer aqui. Mas, pelos simples fatos de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Então, o espiritismo, o não fazer o bem, já nos coloca na categoria de espíritos imperfeitos. Não, eu não fiz nenhum mal, mas que bem você fez, já me coloca como espírito imperfeito. Por não é só quem faz. Porque muitas vezes a gente pensa, mas é quem fez o mal que é espírito imperfeito. Quem fez o mal está no mundo dos espíritos sofrendo. Não. Quem deixou de fazer o bem também já o caracteriza como espírito imperfeito. Restritos conhecimentos, mais um pouco. Aí, Felipe, a inteligência pode se achar neles aliada à maldade ou à malícia, né? Gente, isso mas é muito a gente perceber quanta gente inteligente nós não temos, mas que faz coisa por maldade ou por brincadeira, que na cabeça dele é brincadeira, né? Imagina agora, nós estamos vivendo esse momento, as pessoas espalhando notícias terríveis por brincadeira, só para espalhar o terror, assim, deixar todo mundo assustado, incentivando outros que às vezes, agora podemos dizer que não são inteligentes. No outro parágrafo ele diz assim, restrito conhecimento tem das coisas do mundo espírita, é uma característica do espírito imperfeito, ele não está muito preocupado com as coisas do além, daquilo que a gente chama de transcendência. Não é uma coisa muito que chama a atenção dele, né? Deixa eu ver. Aí depois ele vai dizer no outro parágrafo que na linguagem de que usa se lhe revela o caráter. Então, quando a gente está na lida mediúnica, no dia a dia, é muito importante a gente estar atento à linguagem do espírito. Cuidado, a linguagem não quer dizer correção de português, não é que tem que falar com o português correto, mas é na coerência do que fala, na seriedade, no modo como se coloca. É pela linguagem que nós vamos reconhecer o espírito, pela linguagem, é pelo que ele defende, pelos seus pontos de vista. É aí onde a gente descobre a natureza do espírito. E aí esse até o desafio que eu passei, porque o Eudes provocou. O Eudes provocou, então eu disse, agora vamos lá, vamos buscar identificar pela linguagem do espírito. Mas isso é depois, tá? Se Deus quiser, vai ser hoje. Aí depois ele vai dizendo que todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Como é que você... pensamento sugerido, como é que a gente percebe, né, que o pensamento é sugerido? Tem um exercício que é fácil de você ver pensamentos sugeridos. Porque tem vezes que a gente está realmente maldando por natureza. Nossa, poxa vida, né? Eu estou pensando, fazendo reflexões e dizendo coisa ruim. Aí sou eu. Mas às vezes você já não tá tudo bem, não está fazendo nada. E vem um mau pensamento. Esse é um pensamento nitidamente sugerido. Por quê? Porque você não era o foco da sua atenção. E veio uma lembrança, foi ativada, por exemplo. Aí é pensamento sugerido. Quando eu não, né? Porque é diferente, tipo assim, se eu tenho uma desavença com o Eduardo, e eu aqui estou pensando, a gente brigou, não sei o quê, mas eu estou aqui, estamos pensando. Então, sou eu pensando. O pensamento sugerido é esse. Má influência. Agora, claramente, se eu tenho aqui a desavença com o Eduardo, há espíritos que reforçam o meu pensamento. Eles reforçam. Mas aí é dialogando com já as minhas tendências. Lembra que a gente estudou espíritos simpáticos que vão se unir a nós? Porque não tem como, né? Por isso que eu sempre digo, a primeira coisa que eu vejo, médium vidente, eu já sei o alcance da faculdade do médium vidente é quando ele diz assim, ó, eu estou vendo um espírito do seu lado, só um, porque eu acho muito difícil alguém ter só um espírito do lado.
Todos nós temos assim, né? Vários. Tem uma expressão que o Erasto usa, que ele fala, né? Que é como se fosse, não sei se o Rodrigo vai lembrar, que ele diz assim, aos acólitos. Ele diz que cada um traz os acólitos para a reunião. Então, quando a gente chega, cada um traz sua multidão de espírito junto, não é um, dois, três, não, vem um, né? Vem uma galerinha assim, toda com a gente. Vem uma nuvem de testemunhas ali. Então, estão todos aí, né, conosco. Aí aqui no final, é importante, muito importante esse último parágrafo. Isso daqui, gente, é muito bom você ver a construção da doutrina. Esse parágrafo final é um ditado de São Luís, no primeiro livro dos Espíritos, porque vocês sabem que esse livro dos Espíritos, que foi a questão que a Aline falou, a Aline estava estudando, que ela colocou lá no grupo, o livro dos Espíritos de 1857, a versão histórica que a FEB lançou. Eu até digo, ó, aquele livro de 1857, só para historiador e quem quiser aprofundar muito a doutrina, porque ele, para nós, só realmente quem quiser estudar a construção da doutrina. Para o espírita, ele é obsoleto. Por quê? Porque o de 60 já está todo reformulado, já está todo trabalhado, já está todo organizado. Mas, assim, para quem quer ver como é que a doutrina foi feita, ele tem que ter. O historiador, se quiser dar história, tem que ter. Mas o que a gente usa é o de 60. Essa resposta aqui, na de 57, quando ele fala, não tem. Esse é um ditado que o São Luís diz e o Kardec copia. Olha como é interessante, ó. Toda essa parte aqui, ó, conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Foi São Luís quem disse. E o Kardec coloca aqui, ele reescreve, mas não está como resposta dos espíritos. Não tem como resposta. Isso é um texto de São Luís. Ele colocou aqui. Que aí isso é muito importante quando ele diz isso, ó, dos espíritos da terceira ordem. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Espírito de terceira ordem conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. Essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Então, os espíritos sofrem no mundo dos espíritos. Sofrem. E sofrem mais. O espírito sofre mais no mundo dos espíritos do que quando está encarnado. A gente pensa que a nossa dor é quando está encarnado. Não é. A nossa dor maior é quando está no mundo dos espíritos. Aí ele diz: sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionaram aos outros. Ó, não é só pelos males que padeceram, não. Também pelo que ele fez aos outros vira fonte de sofrimento no mundo dos espíritos. E, como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julguem. Então, a nossa punição no mundo dos espíritos, quando nós não nos trabalhamos para sair dessa ordem, é a sensação de que vou sofrer assim para sempre. Que a gente experimenta já quando está encarnado. Muitos de nós acham que vai sofrer, que nunca vai mudar, que as coisas não mudam. Isso aqui é quando está no mundo dos espíritos, isso se multiplica muito mais, porque nós não temos nem o alívio do sono. Quando eu estou encarnado, eu posso tomar um remédio, eu apago. Quando eu estou no mundo dos espíritos, não, porque a consciência grita o tempo inteiro. Não tem. Por isso que só assim eles podem se arrepender. Só nós podemos nos arrepender.
Rodrigo, sobre os espíritos imperfeitos, você quer destacar alguma coisa? Sim. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam felizes, como eu estou de estar com vocês. O que eu acho interessante, eu queria destacar justamente isso, né? Que ele diz a respeito dos espíritos imperfeitos, essa introdução, né? Que ele diz assim: Deus, para puni-los, é que assim julgue. E muitas pessoas não conseguem compreender a justiça desse enunciado. Mas a justiça, ela é fácil de ser compreendida aqui. Porque é o seguinte, é pelo próprio trabalho de adquirir a fé de que o sofrimento é transitório, de que essa pena é abrandada e eles podem adquirir a fé de que a felicidade foi feita para eles, né? Eles foram feitos para a felicidade. Então é interessante, porque na verdade são palavras que são às vezes mal compreendidas, né? Ou seja, é pelo próprio trabalho que eles realizam sobre a sua alma que eles deixam de ser puníveis por esse sofrimento. Vamos dizer assim, e esse sofrimento, na verdade, é uma punição direta e natural pela sua própria imperfeição. Então, só para a gente ter clareza de que aqui se trata uma imperfeição de que eles ainda não se livraram. E a punição está no efeito direto que essa imperfeição causa em sua alma. E essa imperfeição é a da desesperança. Como não há nenhuma imperfeição que não traz consigo um sofrimento, é bem importante que a gente note que a desesperança de que os espíritos da terceira ordem sofrem é uma das principais causas do seu sofrimento. Tá tremendo um pouco, né? Isso é conexão? É a conexão? Tá certo. Acho que é a chuva. Agora você só podia aumentar um pouquinho, porque eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Isso que o Rodrigo falou, só para reforçar, ó, gente, não tem uma imperfeição. Uma que no mundo dos espíritos não seja fonte de sofrimento. Uma imperfeição. Para quem quiser tirar dúvida sobre esse texto que eu falei do São Luís, em fevereiro de 1858, o tema é a avareza. Lá ele fala esse final, onde ele diz que para punir, Deus quer que assim o creias. E aí o Kardec vai explicar. Então, só para mostrar como é que dá essa questão. Então, todas as imperfeições são fontes de dor, de sofrimento no mundo dos espíritos. Todas. Porque, do contrário, o que era que aconteceria? A gente iria progredir com imperfeições. A gente ia manter os vícios. É porque os vícios geram sofrimentos que a gente os abandona. É isso que é a questão. Clícia, sobre espíritos imperfeitos, você tem algo a dizer? Eu acho que tu tem que primeiro fechar o microfone. É tu ou é o Rodrigo? Que acho que estão com esse... Há um barulho a mais, né, Rodrigo? Não? A Flor está até pedindo aqui. Não, Alô? Oi. Bem, só queria acrescentar o seguinte, né? Quando ele fala sobre... Gente, desculpa, mas é porque eu estou ouvindo a minha voz 2 vezes. Será que é isso? Não, eu estou com o fone desligado. É porque lá tem a caixa de som. Ah, tá certo. A Flor está explicando. Bem, assim, tem no trecho do final que vocês estavam falando sobre a questão do sofrimento, né? Que fala que o espírito imperfeito ele conserva tanto a lembrança como as percepções, né, da vida corpórea.
né? Essas lembranças, né? Essa memória, ela é útil no sentido de que são exatamente essas lembranças que vão ajudar este espírito, né? No processo de reflexão sobre si. Aí, na frase que tem lá, ele diz assim, né? Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade, né? Ou seja, já fica muito claro que as impressões da vida material que a gente vive aqui, elas não a vida material não acompanha a vida do espírito, né? A vida do espírito é uma vida moral. E quando ele diz, né, que para o espírito fica muito mais penoso essas lembranças, essa percepção da vida corpórea como algo que ele ainda estivesse vivendo, né? Então, como a gente pode contribuir no processo desse espírito de se esclarecer, né? Ou de minorar o seu próprio sofrimento? Embora a gente saiba que o sofrimento está diretamente ligado à falta do arrependimento. Mas o que nós podemos aprender com isso? De quando o espírito imperfeito, ainda muito materializado, ligado muito às impressões materiais, sofre, inclusive, mais fortemente do que se estivesse encarnado, né? Parte desse sofrimento poderia ser diminuído, ou pelo menos, diminuído, se ele percebesse sua condição de espírito, né? Se ele percebesse que não está mais necessitado dessa matéria, né, que a gente que está encarnado necessita. Pronto. Para vocês anotarem, guardarem. Quando o Kardec usa, é muito importante a gente estar bem atento aos termos. Quando ele diz assim, conservam a lembrança e percepção do sofrimento da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Então, os espíritos sofrem pela impressão dos sofrimentos. É só para que vocês percebam que o sofrimento dele não é real, é uma impressão. Mas mesmo sendo uma impressão, pode ser mais doloroso do que a realidade. Exemplos, suicidas que dão comunicações se asfixiando, né? Que tenham, né, quebrado o pescoço pelo enforcamento. Então, o que ele está tendo é uma impressão. Por conta da impressão. A impressão causa todo, nunca. Porque ainda é uma imperfeição. Porque o que faz a dor é a imperfeição que carrega. Qual é a imperfeição? A falta de fé, desencorajamento. Tudo isso são as imperfeições. E ele guarda as impressões. E essas impressões são dolorosas. Mas lembremos, é impressão, não é uma dor real. Não é uma dor real, é uma impressão. Essa questão das impressões, algumas pessoas pensam que isso é uma coisa simples, mas não é. Tem um livro que eu gosto muito chamado Ciência Sem Dogmas, onde um cientista faz uma análise em 10 capítulos. Ele diz assim que tem 10 coisas que a ciência não nos fala e a ciência finge que ela não existe. Os cientistas sabem que ela existe, mas eles preferem não falar, porque teria que mudar todos os seus estatutos de pesquisa, teria que mudar toda a sua forma de pensar. E um desses capítulos, ele relata de algo chamado hipnose. E aí ele mostra lá que na universidade, na Inglaterra, eu nunca lembro, na Inglaterra é Oxford, né? Na Inglaterra, Oxford, na Inglaterra, né? Aí ele diz que tem uma... Oxford ou King's College. Mas esse é em Oxford. Aí ele diz que estava tendo um grupo de doutorando, não sei o quê, e ele foi assistir uma palestra de um professor amigo dele que estava falando, e ele estava falando sobre hipnose. E aí e é importante que vocês saibam que é entre doutorandos, porque para que não pense assim, não, são pessoas, porque normalmente se atribui uma certa credulidade das pessoas. Então eram pessoas acostumadas com rigor,
que a ciência exige, né? Aí ele disse que ele diz assim, o rapaz chama, esse professor chama um dos alunos, para fazer um teste de hipnose sobre ele. Aí, nesse teste de hipnose, ele utiliza algumas técnicas, e aí ele diz assim, ó, eu vou colocar um cigarro quente nas suas costas, queimar as costas. E ele encosta não lembro se as costas ou é o braço, tem que ser na parte de trás, que é para a pessoa não ver que, na verdade, ele está encostando a caneta. Quando ele encosta a caneta, o rapaz sente a dor como estivesse sendo queimado pelo cigarro. Aí alguém pode dizer assim, sim, mas isso é uma sugestão mental. Claro, você está sugerindo, mas o que diz a ele, o que impressiona não é a dor que ele sentiu, é porque ele diz lá, né, e aí ele mostra os dados, tudo ele mostra com dados assim, né, que a região do corpo onde encostou ficou vermelha e criou bolhas. O corpo respondeu como responderia para uma queimadura real. Então ele não só foi, porque a dor poderia ser subjetiva, a dor tem essa coisa do subjetivo, né? Às vezes a mãe, só com a ameaça, o menino já chora, né? Porque ele já sentiu a dor que nem teve, né? Ele nem teve, mas ele já chorou, porque ele já, né, percebeu. Mas aqui não é só uma questão da sugestão, é porque o corpo respondeu. Então o corpo agiu como se estivesse sendo queimado. Primeiro fica vermelho, depois cria bolha, ele teve uma queimadura de primeiro grau por sugestão. Isso, aí a mesma coisa nós podemos ver, porque os espíritos agem conosco, os obsessores, através desse tipo de sugestão. Então nós podemos ver que há sim doenças que são causadas pelos espíritos. Agora só que tem todos os critérios, não é todo espírito que faz, não é toda pessoa que adoece, tá entendendo? É só para que vocês percebam que a ciência já estuda essa questão da sugestão. E era uma impressão, porque ele não foi queimado. É só para perceber como a impressão é capaz sim de gerar questões no corpo. Só respondo se for no microfone. Vamos rodar a fita aí. Você falou da impressão que o espírito sente do enforcado, por exemplo, o exemplo que você deu aí. Uhum. Eu pergunto para você, e quando esse espírito, esse espírito suicida, ele encarna novamente, comete suicídio novamente, desencarna, encarna novamente, porque teve uma hora que ele tem que parar, né? Sim. Como fica a situação dele no mundo dos espíritos? Ele vai ficar sempre com essa impressão? E por que ele encarna novamente, se ele tem sempre essa impressão? Então, ótima pergunta. Semana que vem eu respondo, tá? Porque semana tá que engraçado. vem. Porque semana que vem eu vou abordar outra. Hoje nós não vamos falar dos suicidas, porque aqui, ó, vou falar das classes que tem aqui, tá? Mas essa vai ter o momento que a gente vai falar só sobre suicidas. Essa pergunta sua é muito boa. Aí ele vai para as classes. 10ª classe, espíritos impuros. Depois, 9ª classe, espíritos levianos. 8ª classe, pseudo-sábios. Meu Deus, essa dá trabalho demais. Pseudo-sábio, encarnado e desencarnado. Jesus! Como temos pseudo-sábios. 7ª classe, espírito neutro. 6ª classe, espíritos batedores e perturbadores. Existem, sim. Engraçado, espíritos batedores e perturbadores parece assim, né, que tá fora de moda, mas não é não, gente. Não é não. Existem muitos espíritos batedores e perturbadores. Então, aqui, eu e o Aldalho, nós fomos visitar um espírito batedor e um espírito perturbador de um rapaz que estava sofrendo a ação de um espírito batedor mesmo, clássico. O espírito batedor
claro, que fazia objetos mover, inclusive ele gerava fogo, ele fazia as coisas pegarem fogo, clássico do espírito batedor. Só foi uma reunião, e é engraçado, é tudo como Kardec disse, tinha um médium involuntário que não sabia que era médium. Aí quando a gente começou lá a perguntar, né, quando era que acontecia, e a pessoa ficava dizendo assim, não, é quando eu e o fulano de tal estamos aqui. Aí a gente já sabe quem é o médium, né? Só que o médium não sabe que é ele o causador, né? Mas é bem interessante, porque parece que os espíritos batedores não existem. E outra classe que eu quero que vocês se debrucem com muita atenção é a 7ª classe, dos espíritos neutros. 105. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Nossa, tanta gente que a gente, né? Será que eu estou nessa classe, hein? Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne a moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Os espíritos neutros são os mais comuns. Os mais comuns são os espíritos neutros. É o que compõe a humanidade, de uma forma geral, são os espíritos neutros. Né? Então, você já tem aqui algumas questões que já dá para identificar. E aí eu vou fazer agora, depois eu vou passar, nós vamos estudar com calma essa categoria. Só que eu queria fazer assim, ó, quando foi durante a semana, meu amigo Eudes me fez uma provocação. E eu fico me segurando para não responder as questões. Eu digo, deixa a pessoa falar. E eu vou até reforçar no grupo, quando você tiver uma dúvida, me diga a obra, o autor, a página que você leu. Porque muitas vezes nós temos um conhecimento de ouvir dizer. Alguém me disse, isso não pode ser conhecimento espírita. Conhecimento espírita não se dá, não, porque alguém me disse, quem foi? Não, eu nem me lembro. E às vezes, não, eu li, mas teve uma explicação para o que você leu? E ele me fez uma provocação, mas antes dessa provocação, eu vou tentar, né? Porque foi de um livro de um dos médiums mais... porque a gente não pode elogiar médium, né? Porque toda vida que você elogia médium já demonstra a sua fragilidade, pode fragilizar o médium. Mas, assim, é um médium que teve uma dedicação ao espiritismo muito grande. É um exemplo de mediunidade. Eu até pedi para o Rodrigo falar um pouquinho, que é sobre Ivone Pereira do Amaral. Tem uma mediunidade muito, digamos assim, bem dirigida. Não temos o que dizer. Vou tentar ver se o Rodrigo consegue falar e a gente consegue ouvir. O Felipe, ele ficou de fazer algumas observações sobre Ivone Pereira do Amaral. Felipe, pode falar, Rodrigo, o que foi que você catalogou de informações relevantes para todos nós? Vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem ou não? Conseguem. Muito bem. Então é o seguinte, Ivone Pereira, ela, na verdade, assim, nós aqui do Rio de Janeiro, né, eu tenho na minha trajetória de espiritismo várias pessoas que conviveram com ela, já que ela morou aqui no subúrbio, no estado do Rio, mas depois no subúrbio. Então, várias pessoas, eu conheço pelo menos umas 5 ou 6 pessoas que conviveram com a doutora Ivone, né, do Amaral Pereira. Bem, essas pessoas, e isso depois eu fui ler no livro, né, que é Cartas e Recordações, Ivone Pereira, Cartas e Recordações, que foi escrito por uma pessoa que conviveu com ela, né? Ela é interessante porque ela é uma médium muito curiosa. Primeiro que ela evocava os espíritos em casa, né? Ela evocava mesmo. Ela se emancipava para conversar com os espíritos, mas ela também evocava os espíritos em casa. E um ponto muito interessante da trajetória dela, né, e isso está nesse livro que eu mencionei,
é que ela ajudava os médiuns a se desenvolverem por cartas, que eu acho que a gente ainda vai chegar nesse nível, né? Eu acho, sinceramente acho que a gente... Imagina, se mandar um e-mail e aí ajudar a pessoa no desenvolvimento da sua mediunidade na casa dela, em outro estado, né? Ela ajudava muitos os médiuns a se desenvolverem, especialmente numa especialidade mediúnica hoje praticamente desaparecida. E ela sabia como ajudar os médiuns a desenvolver esse aspecto da mediunidade, que era o médium receitista, que é uma mediunidade muito útil e que eu acho que ainda pode ser útil, né? Ela amava o espiritismo de uma forma assim sem igual, né? Assim, e fazia um trabalho muito interessante na moralização dos espíritos, na cura das pessoas. Há uma entrevista que está disponível no YouTube que foi feita com o Danilo, Coronel Danilo. Ele foi coronel do Colégio Militar, ele foi professor do Colégio Militar onde eu estudei, e o Danilo fez uma série de entrevistas com ela pessoalmente, e uma delas está gravada no YouTube, né? Como eu fui da Cruzada Espírita do Colégio Militar, na época que eu estudei lá, eu convivi bastante com o Danilo e ele contava da experiência que ele teve com a Ivone Pereira, né? E numa dessas entrevistas que está disponível, ela conta como os espíritas eles se tornaram estranhos, né? Porque eles bitolaram a sua faculdade mediúnica, segundo ela, e só trabalhavam em centros espíritas. E ela falava, eu sirvo com a minha mediunidade aonde precisarem de mim, né? Então, ela dizendo, eu nunca me permiti que os diretores espíritas assumissem a função dos meus guias, que era dizer aonde eu deveria servir, né? Então, ela trabalhava aonde precisassem de mediunidade, ela estava presente, seja para dar receitas a alguém doente, ela consultava um dos seus guias, seja para ajudar os médiuns no desenvolvimento, ela não acreditava que os centros espíritas eram necessários a essa tarefa. Embora ela estivesse sempre ligada a um centro, ela nunca permitiu que os centros bitolassem, são as palavras dela, né? A sua faculdade mediúnica. Então, uma médium muito, muito relevante. E eu acho que, mais do que os livros que ela escreveu, é a sua atividade mediúnica que eu acho que é a parte mais importante, né? E a liberdade unida à responsabilidade com a qual ela conduzia as suas atividades mediúnicas. Então, um espírito que eu, particularmente, tenho uma afeição muito grande pela doutora Ivone do Amaral Pereira. Muito, muito mesmo. Que nós temos respeito. A mediunidade dela tem um detalhe que eu acho bem interessante, que hoje em dia perdeu-se, gente. Eu não estou fazendo crítica até para quem está vendo, para quem está no seu grupo. Não é uma crítica, mas o espiritismo, como eu conheci lá nos primórdios, nos anos 80, o espiritismo, depois que eu descobri que era assim que o Kardec fazia, ele trabalhava para as pessoas. Era em função das pessoas. E as pessoas chegavam na casa e recebiam orientações, os trabalhos eram feitos para eles. Por isso que as pessoas às vezes não entendem porque é que muitas pessoas chegam no centro e dizem assim, olha, você pode abrir uma mesa para mim? E a gente fica rindo, ridicularizando às vezes, tratando como chacota, mas na verdade o que ele só está pedindo e usando uma linguagem diferente é, você pode me ajudar? Você pode me ajudar? E era assim que os centros eram. Você trabalhava em função das pessoas que precisavam. As pessoas que necessitavam. Quem tivesse necessitado, você fazia. Aí o que é que acontece? O que é que eu estou dizendo? Muitas vezes a gente vai nos centros e ele não trabalha para o seu público. Ele fica fechado, estamos falando de prática mediúnica, recebendo comunicações de espíritos que a gente não sabe quem é e não sabe a quem está direcionado. Tá, esse espírito está se comunicando, mas ele é vinculado a quem?
Porque não era assim. O centro, a reunião, você trabalhava para aquela pessoa. É claro, até para que a gente possa saber se a pessoa está bem. Então, hoje, se você pensa nos anos 80, se você vê o Kardec, eu falo nos 80 porque é a minha geração, né? Mas o Audálio viu isso aqui nesse centro nos anos 60, nos anos 70, né? A pessoa chegava, quem fazia o trabalho de orientação eram as reuniões mediúnicas. E hoje em dia, você quer são as palestras públicas, são o atendimento fraterno, que tem todo um valor, claro que tem. Ninguém nega o valor de uma palestra pública, do atendimento fraterno, mas não dá para você perder um instrumento santo. É um instrumento santo chamado reunião mediúnica. A reunião mediúnica tem que ser em favor dos assistidos. E elas eram abertas, né? Claro que reunião tem dificuldades, mas você não pode jogar fora. Você nunca pode jogar fora o que foi feito. Hoje em dia, você não precisa fazer do mesmo jeito, porque a gente aprendeu. Porque o Kardec também não fazia aberta total. Mas tem que ter um mínimo digamos assim, compreensão. Eu não posso chegar para uma pessoa que venha com um desequilíbrio mediúnico grave e dizer, vá fazer um curso. Isso não existe. Isso não existe. Você tem que equilibrá-la e, num primeiro momento, ela precisa de orientações. Agora, depois que ela equilibra, você diz assim, agora, você não quer ter outra crise? Estude. Se você não quer ter outra crise, aí você já deu a ferramenta. Mas, num momento chave, não dá para indicar curso mediúnico para médium em crise. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando, né, gente? Eu não estou querendo dizer isso, que ninguém tem que fazer cursos, nem nada. Oi, Rodrigo. Não, só para completar, ela também, nessa entrevista com o Coronel Danilo, né, ela também fala uma coisa bem interessante, que foi até para a Rádio Rio de Janeiro, eu acho. Eu acho que isso há, sei lá, 20 anos atrás, quando eu entrei no Colégio Militar e o coronel me recebeu, né, lá na Cruzada, ele contou, né, assim, olha só que coisa curiosa. Ela dizia que os grupos espíritas deviam ter médiuns para dar consultas morais às pessoas, para dar conselhos morais às pessoas. Então, ela ia para a casa de quem precisava, por exemplo, e ela escutava os guias da família para dar conselhos morais àquela pessoa. Olha só que coisa curiosa. Então, ela dizia que isso deveria existir, que as pessoas deveriam não só ter um atendimento fraterno com os vivos, mas especialmente com os mortos. E ela recomendava, e ela dizia, estranha muito a mim que isso tenha desaparecido. Se escutem a entrevista, vale a pena, vale a pena. Tem o livro e tem... Rodrigo, depois como você agora está no grupo, se você achar aí o vídeo, você pode postar aí no grupo, tá bom? Se Não você tem achar... vídeo, é só o áudio. Sim, mas como está no YouTube, está no formato vídeo assim, né? Do áudio, o link, você pode colocar lá, se você achar o que você disse que estava no YouTube. É a mediunidade serena, isso. Sim. Isso. Então, pronto. Então, nós já chegamos nessa conclusão da mediunidade tranquila, bem orientada, um serviço excelente prestado para a doutrina. Ninguém nega isso, tá bom? Tá claro para todos? Não importa. Porém, porque sempre tem um porém, o texto que o Eudes levantou tem problemas. Não com o médium. Não estamos falando disso. O espírito tem problemas. Eu não sei se vocês leram, eu pedi para ler, o capítulo é grande, o capítulo é grande, né? Complexos psíquicos, não é o nome?
Então, a história é mais ou menos o seguinte. A Ivone foi... É um primo, não me lembro se bem... Um primo, o senhor C, eu digo, ai meu Deus, toda vida é o senhor C, né? Sempre é o senhor C. Porque tem um rapaz que dá lá um maior problema pro Kardec, aí é o senhor CM, ainda é o mesmo, é o nome e o sobrenome, o mesmo meu. Aí agora aqui é um senhor C que está adoentado e ela visualiza 2 espíritos na casa. Um seria um suicida, que estava vinculado na casa, e outro é um senhor que, pela descrição, era como se fosse um senhor negro que tinha sido escravizado e que morreu e que ainda estava na casa. Ela descreve a situação. O suicida é o primeiro que sai daquela casa, e esse senhor, que é o Pedro, né, que ela chama ele, já como ela chama ele de Pedrinho, pede que ele, o guia dela, pede que ela moralize, ajude aquele espírito. Então, essa é a dinâmica. Aí o que é que acontece? Ele está vivendo uma situação muito difícil, ele está deitado no chão, assim, numa condição bem terrível, né? É só um pano, as roupas dele são sujas, e ele está deitado lá, e ele trabalha na agricultura. Então, ela vai, isso é como se fosse, ela se emancipa, e ela vai trabalhar com esse espírito, tentando orientá-lo a sair daquela situação. Ela começa ajudando ele nas ervilhas que ele planta, porque ele tem uma plantação. E aí ele diz, ele tem uma raiva muito grande, né? Ele tem uma raiva muito grande. Por quê? Porque ele adoeceu, ele ia numa venda, ele fazia compras, e como ele adoeceu, ele não pôde pagar. E aí ele ficou, parece que 3 meses adoentado. É como se ele tivesse uma espécie, na descrição dela, de elefantíase. As pernas dele são inchadas. E ele não pôde pagar. O dono da venda aproveita um dia que ele está dormindo e tira tudo que ele tinha dentro de casa. Ele disse que ele tinha acabado de ficar viúvo, então a casa dele, na descrição dele, ainda era toda arrumadinha. Aí esse dono da venda tira tudo dele para pagar essa dívida que ele ficou na venda, porque ele não podia mais pagar, né? E ele ficou sem nada. Aí ele disse que o restinho de dinheiro que ele fez, ele dá a entender que ainda planejou uma vingança. Ele ficou com muita raiva, claro, né? Que ele ficou com raiva. E aí ela vai num processo de moralização. É impressionante como a Ivone não erra. Ela vai falando para ele sobre Jesus, ela fala sobre a moral, ela fala sobre o perdão e vai conversando com ele. Por que é importante? Nós não vamos desenvolver todo aquela questão só com essa escala espírita. Não dá, viu, Eudes? Não vai dar para a gente resolver tudo com a escala espírita agora. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que notar é que o Pedrinho, né, ele não percebeu que morreu. Ele está em perturbação, porque ele não sabe que morreu. O livro está no grupo, viu? Eu coloquei o livro, a página, tudo direitinho, só vocês olharem lá, que está no grupo. Quem quiser ler, recomendo. Uma leitura excelente. Então, primeira coisa que a gente, quando vai fazer num caso como esse, é perceber se o espírito já sabe que morreu ou não. Então, esse Pedrinho, ele não sabe que morreu. Ele não sabe, ele está na perturbação. Perturbação é o período onde você ainda não tomou consciência, né? Gente, e aí ela vai numa moralização muito boa, né? Ela vai indo muito bem, até que em determinado momento, eu marquei aqui. Olha aqui, ela diz assim, Aí ele fala que ele não deveria ter feito mal, rapaz. Ela diz, nisso você fez mal, Pedrinho. Porque desejando o pior para o próximo, você saiu da graça de Deus
se aliou ao espírito das trevas. A lei de Deus recomenda perdoar e esquecer as ofensas. E Jesus Cristo, nosso mestre, aconselha-nos a amar os próprios inimigos, sem jamais desejar-lhes qualquer mal. Não devemos, portanto, exercer vinganças, seja contra quem for. Deus, nosso Pai, é o único que saberá e poderá corrigir com justiça as nossas faltas. Perdoe, pois, a seu romano, que é o senhor que, né, e vá sossegado, né, para o hospital. Ela já explicou para ele que ele não tem uma doença física. Pois quando ela diz hospital, não pode ser para doença física, porque ele não tem, né? Porque eu garanto, dentro em breve, que você estará forte e alegre para o trabalho que Deus confiar às suas forças. Gente, ela vai fazer uma moralização muito boa, que é falando de Deus, falando da justiça, o que ele não deve fazer e tudo mais. Ela não, eu li assim com bastante atenção, ela não erra. Podem ler, lógico que tem uma ou outra coisa, porque primeiro que ela também não teve acesso às revistas, ela só tinha as obras. Mas, rapaz, quando ela está falando isso, ó, ele ia responder. Ele ia responder. Mas, inesperadamente, presta atenção, viu? Olha o detalhe da linguagem. Apareceu entre nós a figura amável de José Evangelista. Não é João Evangelista, hein? É José Evangelista. Apresentando-se tal ainda como fora um homem e declarando-se comprador de imóveis. Aí o que é que vai acontecer? E o José Evangelista, que ela também descreve, mas ela também não diz que ele é um espírito bom. Em nenhum momento, Eudes, no texto, fica claro que ele é um espírito bom. Não fica. Não aparece como um espírito bom. Mas o que é que acontece? Ele vai tentar tirar o rapaz de dentro daquela casa e ele usa esse subterfúgio. Ele diz que é um comprador de imóveis e que está ali para comprar aquele imóvel. E aí ele vai fazer o bem, e aí ele vende, né? Ele entra numa construção comerciante que está ali, tira de dentro do bolso tipo assim, vamos assinar aqui o documento e tudo mais, e retira, né? Ele faz uma venda e o espírito Pedrinho sai da casa onde ele estava preso. Não é essa a questão. Isso aí não é para onde ele vai, não. Passado lá na frente, a Ivone não diz nada, mas você vê como ela era muito perspicaz, né? Ela faz uma pergunta maravilhosa. Ele sai lá na frente, numa outra reunião, né? Isso já é lá no final do capítulo. Ele diz assim: 2 meses depois, numa reunião mediúnica que teve, quem é que aparece? José, o evangelista. Olha a pergunta que ela fez. Caro irmão José Evangelista, comecei. Isso ela está narrando, né? E são memórias que ela está narrando das mediúnicas que ela participou. Caro irmão José Evangelista, comecei. O senhor entende por verdadeiramente lícita, perante os códigos espirituais, a farsa da compra da propriedade do nosso Pedrinho para obrigá-lo a sair dela? Olha a pergunta. É lícito isso que você fez? Por quê? Porque você não pode comprar de fato. Ela perguntou. É lícito isso que você fez? Ela é muito lúcida. Ela fez a pergunta. Pois, sinceramente, ela vai dizendo, pois, sinceramente, acredito, com Allan Kardec, que todos nós, experimentadores espíritas, temos o direito de procurar instruir-nos com os espíritos que nos honram, com suas atenções, visto que a própria doutrina espírita nos faculta tal direito, para que as dúvidas não persistam ombrumbando o nosso raciocínio, né? Perturbando o nosso raciocínio. Então, ela faz a pergunta e ainda justifica. Ela diz assim, eu estou perguntando porque o Kardec disse que eu podia perguntar a quem vem nos instruir.
é lícito o que você fez? Mas aqui a pergunta não é para onde ele foi, a pergunta é como é que ele comprou. Porque ele estava preso na casa e o espírito veio. Então, mas ela deixa todo o tempo claro que a prisão já é um engano. Lembra que a gente disse, né? Que ainda sofre as consequências, o espírito imperfeito está lá, sofrendo, apegado à matéria, tudo mais. Mas o outro espírito veio e que, para tirar da casa, comprou, pagou e colocou. E aí ela pergunta, mas isso está correto? Porque ele diz, né, assim, ó, que se eu comprasse, eu poder ter uma casa melhor. Ele tirou, ele usou do interesse, da ganância material que ainda tem. Bom, aí ela vai e perguntou, né, se era certo. Aí, olha só o que ela vai descrevendo. A entidade silenciou por alguns instantes, como se meditasse sobre a impertinência da interrogação. Talvez medindo a vantagem ou desvantagem das respostas. E, finalmente, me respondeu com uma interessante pergunta. Veja, o espírito ficou incomodado pela pergunta. Já é imperfeito. Porque os bons espíritos ficam felizes em ser perguntados. Porque o objetivo dele é nos instruir. Sabe o que é que ele responde? Com outra pergunta para ela. Responderei a sua pergunta depois que a senhora, já está meio chateada, né? Me disser como entende a questão da caridade e me indicar que propriedade nosso amigo Pedro possuía, sendo espírito desencarnado. Ele devolve a pergunta dela, lícito ou não. Era simples a pergunta. Ele só teria que responder. Ele devolve com característica de espírito imperfeito. Devolver com pergunta. Ele já devolve. Porque assim a pessoa já. Ela diz assim: aturdi-me de início, surpreendida, pois realmente, talvez ainda sugestionada pela forte mentalização do próprio Pedro, me esquecera daquela particularidade. Ou seja, esquecera-me de que ele nada mais possuía na Terra. Mas respondi algo desapontada, né? Aí ela vai dar uma definição. Bem, realmente ele não mais possuía nada, era tudo imaginação, revivendo o passado. Entendo que a caridade é própria do amor de Deus, irradiando virtude sobre nós, suas criaturas, inspirando-nos à prática do bem, que então realizaremos segundo nossas forças de assimilação e possibilidades na marcha da própria evolução. Aí ele diz, ele nem diz que está certo. Ele diz, sim, pode ser isso também, mas é muito, muito mais do que isso. Vocês lembram que a pergunta é lícito o que você fez? A pergunta era essa. Ele foi para a caridade, ele diz, olha, tudo bem, mas é mais, ele diminui o valor da resposta dela, ele diz, é muito mais do que isso. Sim, por isso também, mas é muito mais que isso, porque a caridade é amor. É amor e o amor é infinito e indefinível. Então eu já não consigo dar mais resposta, porque é indefinível. Vejam que aqui a gente sabe que o Espírito, se ele reconhecesse o que tem escrito, a definição de caridade já está dada na doutrina. A caridade é o perdão das ofensas, é a indulgência com as imperfeições alheias e a benevolência para com todos. Mas tudo mais. Aí ele diz assim, então, pois, a farsa da compra não foi caridade segundo minhas próprias possibilidades para com o nosso amigo Pedro. Ele joga um vício, ele adorna como sendo uma virtude. Ele diz que... E aí ele vai discutindo tudo, né? Isso aqui é o que a gente chama de falácia, perfeito. O que é um equívoco, completamente equivocado a resposta. Porque, eu vou tentar responder a sua pergunta, Eudes. Os espíritos bons, que é a segunda ordem que a gente vai estudar no próximo encontro, eles mudam a sua natureza. Os espíritos bons mudam a sua natureza. Então, o espírito não retroage. É impossível para um espírito bom, por exemplo, mentir, participar de uma farsa. Jamais um espírito bom. Não é que ele
ele não consegue, ele não, porque a sua natureza mudou. É muito difícil para nós, espírito imperfeito, saber o que é uma natureza modificada. Eu sempre uso um exemplo que eu acho que é o mais próximo que eu já consegui perceber de mudança de natureza. Mudança de natureza é assim, ó, quando você é alfabeto, você não sabia ler e você sabe ler. Agora você sabe ler. Você ganhou uma habilidade. Aí você coloca uma palavra na frente de uma pessoa alfabetizada e diz para ela, não leia. Ela não consegue. Ela não, você pode virar e dizer assim, ó, eu vou colocar uma palavra aqui na tua frente, mas não leia. O que ela pode fazer é fechar os olhos. Mas se ela enxergar, ela ganhou essa propriedade, ela não consegue desganhar essa propriedade. Ela absorveu isso. O espírito bom, que é aquele que já, na segunda ordem que a gente vai entender, quando o espírito se sobrepõe à matéria, ele já não tem a matéria já não lhe causa mudança no seu mundo interno, ele jamais participa de uma farsa desse tipo, por melhor que seja as intenções. Por melhor que seja a intenção, ele não consegue, a natureza dele não consegue. Essa é uma discussão, por exemplo, tem um Immanuel Kant, é um autor filósofo dificílimo de ler, mas tem um livreto dele, o Marquinhos não está aqui para nos salvar, que é o único que eu digo assim, ó, isso aqui dá para a gente entender, que é por um suposto direito de mentir por amor à humanidade. Tem um filósofo inglês, Benjamin Constant, que escreve um artigo que ele diz assim, ó, pelo bem você pode mentir. Aí o Kant fica louco, né? Aí devolve, escreve esse livro dizendo que nem pelo bem se pode mentir. Porque dizer a verdade é a chave da construção de qualquer argumentação. O exemplo simples, se eu pudesse mentir, vocês nem sentavam nessas cadeiras, se a mentira fosse possível. Porque vocês iam perguntar assim, eu posso sentar? Aí eu ia dizer, pode. E vocês iam ficar na dúvida. E aí? Ele está mentindo ou não está? Esse problema. Então, nós temos um problema moral. Porque Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. Agora, o que você pode fazer é como você vai apresentar esta verdade. Como você apresenta a verdade, aí tem que ser proporcional ao entendimento e à capacidade de cada pessoa. Porque Jesus vai mostrando a verdade, utilizando aqueles argumentos, né, as parábolas, e Deus vai revelando a verdade a cada um de nós no momento certo, com as nossas luzes, ele vai fazendo a gente caminhar. Agora, jamais eu posso supor que um espírito bom possa mentir. Porque se eu aceitar isso, eu jogo fora todas as comunicações. Porque eu posso dizer, e se ele estiver mentindo? Porque nesse momento eu não sou capaz de entender. Então, meu anjo da guarda pode segurar e não me dizer. Acabou-se o processo de conhecimento. O processo de conhecimento pressupõe que aquele que ensina fale a verdade. Quando nós estamos falando entre espíritos imperfeitos, o que é que o espírito imperfeito diz? O que é que o espírito imperfeito diz? Ele vai dizer a verdade possível. Porque, como Paulo de Tarso já nos ensinou, agora vemos em parte. Agora eu não posso, como espírito que estou orientando, supor, dizer assim, não, eu vou usar de uma farsa para ajudar. Jamais. A farsa nunca ajuda. Agora, esse espírito não é bom e a gente vai ver que ele é um espírito imperfeito. Pelo método como ele usou, pela maneira como ele se colocou, é espírito imperfeito. Então eu não posso... Não é. Agora deixa ele perguntar, mas deixa ele perguntar, porque como foi ele que propôs, eu passo já para você. Não, dá tempo. Pessoal, boa noite. Eu queria agradecer Cícero, agradecer
Rodrigo, Clícia, Eduardo, a paciência que vocês têm tido comigo. Muito obrigado. Fiquei aflito e gostei muito quando eu vi o Rodrigo. Desculpa que eu estava gripado até agora e a garganta estava ruim. Gostei muito quando o Rodrigo falou muito bem da Ivone do Amaral Pereira, porque minha preocupação é, puxa vida, será que vão criticar a Ivone, dizer que ela é uma médium, que é... Enfim, já gostei muito do início aí do Rodrigo. E agora, com a sua explicação, fiquei mais satisfeito ainda. Não dá para continuar falando, não, que a garganta está muito ruim. Mas obrigado pelas explicações, gostei muito. Espero que tenha dado, né? Mas depois você pode digitar, tá bom? E eu queria dizer que a sua pergunta foi fundamental, até porque eu digo assim, olha, veio muito para a gente entender a categoria, porque a gente vai aprofundar isso mais, porque a gente tem muita dificuldade em perceber o que é um espírito bom ou não. Porque, lembra, há muito mais de irreflexão. Eu diria que nesse espírito ele teve muito mais daquele que o Kardec caracterizou como uma irreflexão. Talvez ele nem tenha feito por maldade. Ele apenas quis ajudar e ele se antecipa. Não tinha sido nem ele que foi convocado para o trabalho. Não era ele. A questão coloca. Oi. A Dona Ivone estava tentando moralizar Pedrinho. Uhum. Aí veio o outro, o seu José, resolveu sacanear. Como se ele é um espírito... Se fosse um espírito bom, de que forma ele poderia tirar Pedrinho da casa? Com que argumentos ele poderia ter usado para tirar o Pedrinho da casa? Pronto. Sem comprar. A pergunta é, como é que o espírito bom faria isso? Sim. O espírito bom é segunda-feira, semana que vem. Pô, mas tá lá dentro comigo, mano. Eu não posso. Espírito bom é semana que vem. Você que começou a provocar falando de Dona Ivone. Eu não estou falando nada, né? Vamos lá, deixa os meninos... Oi? Posso? Não, é porque a grande questão, gente, é que o tempo... Vocês vão se surpreender o que é o que o Kardec faz. O Kardec, quando percebe que um espírito ainda não está no tempo dele, sabe o que é que ele faz? Ele deixa. Simplesmente isso. Porque o espírito precisa acordar. O espírito precisa acordar. Então vocês vão ver. O espírito lá está na guerra. Eu gosto de guerra, que não sei o que, não sei o que. Faz mó confusão. Depois, quando ele vai embora, o Kardec diz, pode ir. Vá para a guerra. Não adianta. O Kardec sabia que não adiantava ele dizer para ele que naquele momento ele não fosse, porque era o que ele desejava. É essa percepção que a gente não tem, a gente é muito alvoroçado e quer que a pessoa se transforme, né? Os espíritos bons que Kardec eles têm a calma. Olha, tudo tem um tempo. Vamos com calma. A gente quer resolver logo. E ela diz no final, ela diz assim, ó, se não fosse eu nessa moralização, os espíritos, que são os que verdadeiramente moralizam, teriam feito o trabalho. Ela deixa claro. Então, vocês vão ver que ela é muito lúcida. O espírito, não. Quem quer falar aí Clícia, fala, Clícia. Na verdade, nós dois queremos falar, você nos ignorou. Deixa eu dizer duas coisas em relação ao relato da Ivone, né? Primeira coisa, que a Ivone trava esses diálogos emancipada, ou seja, ela está sonhando, né? Ela mesma diz, durante o processo que ela está narrando, que algumas recordações não estão nítidas, né? Ela fala disso também. Então, mesmo assim, sendo dois espíritos conversando, ela emancipada e o espírito do Pedro desencarnado, mesmo assim, ela diz que o hospital, que a doença não vale nada, que o que ele tem, na verdade, né? Ela fala assim, essa doença não vale nada, isso é apenas o seu pensamento que recorda o tempo em que a doença existiu. Ela faz isso incessantemente durante os diálogos que ela tem com ele. E as orientações do guia dela são nesse sentido também, né? Ele fala para que ajude ele a adquirir os bens espirituais,
fala para ela apresentar para ele a moral de Jesus, apresentar para ele que Deus é misericordioso, ou seja, o espírito que guia, né, a Ivone vai apresentar para o menino, o Pedro, que é um espírito, segundo ela, ainda com pouco conhecimento, ignorante de conhecimento, vai apresentar para ele argumentos associados ao mundo espiritual e ao mundo moral, portanto, né? Então, acho que é importante a gente observar essas nuances do texto, né? Não só dessa memória, eu gosto muito da Ivone, né? Inclusive, para mim, ela é uma que eu uso como exemplo de dizer que nem todo ex-suicida, quem já foi suicida em outra existência, vai nascer com alguma doença, porque a Ivone relata que foi suicida e ela vai usar a mediunidade dela, inclusive, para refletir sobre o suicídio. Né? Vai ser assim a forma que ela encontrou de auxiliar as pessoas e também de reparar o erro que ela cometeu. Então, eu queria chamar a atenção para isso. O Cícero falou do espírito imperfeito, né? O José Evangelista. Curioso ele usar esse nome, né? Mas, enfim, nós não vamos julgar o coitado. Mas eu chamo a atenção ao guia de Ivone, né? Que é um espírito que tem um pouquinho mais de conhecimento. Eu não vou falar de ordem dele, porque, enfim, não é o caso, mas com um pouco mais de conhecimento que ele tem, ele orienta a protegida dele a tratar a partir dos aspectos espirituais. Né? Pronto. E a minha contribuição é breve. É o seguinte, do ponto de vista... Porque havia esse entendimento, né, na saúde mental, de uma forma geral, que era lícito mentir a um doente, por exemplo, para ele sair de onde ele está, né? Bem, realmente, isso na psiquiatria dos anos 40, 50, 60, até 70, vá. Mas hoje, isso é má prática. Má prática. Sabem o que a gente faz hoje? É assim. Vamos imaginar que numa casa houvesse alguém em crise. Vamos dar um exemplo melhor ainda. Uma pessoa que mora na rua porque ela quer. Ok? O seu trabalho é ajudá-la a sair da rua ou o seu trabalho é ajudá-la a despertar? Qual é o seu trabalho? É despertar, como for possível, em seu tempo, para as suas necessidades mais profundas, para uma nova vida, ou é tirá-la da rua? Essa é a pergunta. O nosso trabalho nunca pode ser tirar o espírito da casa. Até porque ele está bem morto. Ainda que ele faça mal a alguém, essa pessoa só se ressentirá disso se ela também for imperfeita. Ele está morto, ele não vai ter nenhuma ação direta sobre os vivos, no sentido de que ele não tem mais um corpo. Então a sua preocupação é tirá-lo da casa ou é ajudá-lo em seu despertar? O que me parece é que esse espírito tem um problema nele. Além do método e de fazer uma coisa que aos espíritos bons aí não é possível, ele tem um problema, que é o que a gente vai ver quando a sabedoria ela é uma característica necessária para ser um espírito superior. O que é a sabedoria? É você saber escolher bem os meios para atingir os fins a que você se propõe. Isso é a sabedoria. Tirar alguém de um lugar ajuda essa pessoa em seu despertar? Não. Não o ajudará em seu despertar. Porque para onde ele for, ele se manterá com seus preconceitos. Só para dar um exemplo para terminar. Olha só que coisa curiosa como os espíritos bons veem de outra maneira. No nosso grupo, aqui no Rio, uma pessoa trabalha em um serviço de saúde. Ela é uma médica de um serviço de saúde. Aí ela trouxe um caso que estava a afligindo.
uma mulher que sempre buscava relacionamentos abusivos. Não é a primeira vez. Daquela unidade de saúde. E ela estava se relacionando com um homem que a jurou de morte numa comunidade pobre do Rio de Janeiro. E ela estava muito aflita. Muito aflita. E aí nós consultamos um espírito que nos disse o seguinte: a lição mais importante, claro, se puder salvá-la, salve-a. Mas a lição mais importante que ela precisa ter não é a de ser salva do ponto de vista terreno. É ela parar de escolher situações de sofrimento para si mesma. Essa é a lição mais importante a ser alcançada. Então, às vezes a gente olha para uma situação e a gente não sabe. O que eu acho que foi o ponto que a Ivone se equivocou? É quando ela aceitou essa resposta do espírito e não confiou na própria razão, porque ela raciocinou certo. Mas ela não consultou um espírito superior para perguntar: e aí, qual é a sua opinião sobre o que ele acabou de dizer? É isso. De como ele é. Por quê? Porque ele usou um critério assim, ele ficou meio chateado, aí ela temeu. Né? Então você vê que é o final, o problema é o final. Porque esses espíritos têm essa habilidade. Ele vai dizer: você vai duvidar de mim, porque eu estou fazendo bem. Agora leiam de novo. Rodrigo, eu tenho que encerrar. Tu tá no Rio e a gente ainda tá longe aqui, tem que ir para casa, tá bom? O horário já foi. Muito obrigado. Faça conclusões no grupo, porque realmente é tarde, eu não posso prender as pessoas. Nós não podemos prender as pessoas, a gente tem que emancipar as pessoas, tem que deixar as pessoas livres, e o horário já diz, tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Continuamos na próxima semana. Leiam um capítulo de novo, vamos fazer pergunta de novo, vamos observar com esse olhar. Vejam, nós podemos examinar qualquer obra espírita e dissociar, né? Não é, eu estou falando do médium, nós não estamos falando, ninguém está crítica, não, é leitura e compreensão, uso da razão, o bom uso da razão. Deixa só o Felipe encerrar, para dar o pessoal de casa.